Olá, povo brasileiro! Hoje eu quero falar sobre essa frase aqui: o conhecimento liberta. Por que essa frase é importante? Porque o conhecimento que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente lê, liberta a gente da escravidão mental. Quem tem conhecimento não é escravo de ninguém. Ninguém faz você de bobo. Ninguém te engana. Se você tem um conhecimento de história, história da cidade, história do Brasil, história do mundo inteiro, você sabe que o que aconteceu foi A e não B, ninguém vai te enganar que aconteceu outras coisas, C, D, E. O seu conhecimento, o que você aprendeu, o que você viveu, as experiências próprias, te dizem que a história que aconteceu é a história A. Então, o seu conhecimento é o que te norteia. Aí você vê assim, por exemplo, eu, na minha história, na história da minha vida, não adianta ninguém tentar inventar mentira de que eu fiz alguma coisa que eu não fiz. Porque a minha história da minha vida, eu sei, quem é o especialista na história da minha vida? Sou eu mesmo. Se alguém inventar uma mentira sobre mim, quem é que é a melhor pessoa para desmentir? Sou eu mesmo. Então, as histórias, por exemplo, a história de uma cidade, a história da cidade onde eu moro, que é a cidade de Resende, tem os documentos históricos, que são os livros, revista, tem fotografia, tem relatos de pessoas que viveram na época, e muitos documentos, documentos municipais, documentos da prefeitura, da Câmara Municipal, do Fórum, tudo isso monta a história da cidade de Resende. Aí vem alguém e tenta mentir sobre a história da cidade de Resende, fala alguma coisa que não aconteceu, como se tivesse acontecido. Muda o nome dos lugares, muda o nome das pessoas e conta uma história que não aconteceu. Como é que vai resgatar essa história? É com os documentos, com os fatos que estão registrados em gravações de rádio, gravações de fita, gravações de vídeo, com jornais, livros, revistas, fotografias, diários, depoimento de pessoas. Então tudo isso só vai ser resgatado por quem tem conhecimento. Quem conhece que existe o documento que conta a história da cidade de Resende. Quem é que conhece as pessoas certas que sabem a história de determinado personagem, que viveram com esse personagem? Eu, por exemplo, eu trabalhei com o historiador Cláudio Honor Rosa. Então, para falar do historiador Cláudio Honor Rosa, tem que ser quem trabalhou com ele, quem conviveu com ele. Então eu posso falar como é que foi o historiador
Cláudio Honor Rosa porque eu convivi com ele. Se alguém inventar uma mentira sobre o Cláudio Honor Rosa, eu vou saber que é mentira e eu vou defender. Então, assim, o conhecimento, quem tem o conhecimento não fica preso a ninguém e nem a nada. O meu conhecimento é um conhecimento importantíssimo. O conhecimento do povo é outro conhecimento importantíssimo. Cada conhecimento individual, o que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem é importante. Mas se a pessoa não tem conhecimento nenhum, aí ela vai ficar sujeita a ser dominada, ser escravizada. Então, assim, quem tem conhecimento, não só de história, mas qualquer tipo de conhecimento, conhecimento de matemática, por exemplo, não depende de calculadora. Quem tem o conhecimento de matemática, que sabe fazer contas de cabeça, não vai ser enganado. Porque antes de, por exemplo, na hora que está fazendo compra, antes de chegar no caixa para pagar, já sabe de cabeça quanto é que vai pagar, porque já fez as contas mentalmente. E aí, ninguém engana. Não erra o troco, pode conferir o troco. Conferir o troco, por exemplo, na hora de receber o troco do comerciante, né? Se a pessoa não souber o conhecimento de matemática, vai ser enganado pela pessoa que dá troco a menos. Então, o conhecimento de matemática ajuda você não ser enganado na hora do troco no comércio. Mas tem outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de política, para você não ser enganado na hora de votar. O conhecimento de política é muito mais importante do que o conhecimento de matemática. Tem gente que odeia falar em política. Tem gente que agora vai até desligar o vídeo porque tem raiva de política quando alguém fala em política. Mas é necessário falar em política, é necessário ter conhecimento de política, porque quem não gosta de política é enganado por quem gosta de política. Isso assim, quem gosta de política, muitas vezes tem muitos maus políticos que enganam o povo. Tem alguns bons políticos que são honestos com o povo. Esses bons políticos, eles não aparecem nas notícias. Os bons políticos, eles não têm seus nomes nos jornais, não divulgam os bons políticos, só divulgam os maus políticos. Os bons políticos, eles não enganam o povo. E tem muita gente boa que entra na política por causa do conhecimento, do bom conhecimento, o conhecimento de como é que se faz as leis, como é que se governa, como é que se faz um decreto, o que pode mandar, qual o nível de
de autoridade de um prefeito, qual é o nível de autoridade de um vereador, qual é o nível de autoridade de um deputado. Esse tipo de conhecimento é que o povo tem que buscar para entender por que tal pessoa é sempre candidato a vereador a vida inteira e é sempre eleito vários mandatos seguidos e nunca muda de cargo político porque ele aprendeu a governar como vereador. Ele tem o conhecimento da vida política de vereador. Então, ele tomou gosto pela vida política de vereador, então vai sempre governando, sempre se candidatando ao mesmo cargo político. Já outros políticos, eles cada hora estão num nível diferente. Começa com vereador, depois vai para prefeito, depois vai para deputado estadual, depois para governador, depois para deputado federal, depois senador, depois presidente, e sempre assim mudando os níveis de cargo político, tentando subir na política, né, tentando um nível mais alto. Esse é outro tipo de conhecimento. Por que ele faz isso? Por que esse tipo de político está sempre querendo um nível mais alto de governo? Por que ele não acontece igual o outro, que está sempre como vereador a vida inteira? Por que um quer ser vereador a vida inteira e o outro quer subir de nível até chegar a presidente? Porque são níveis de conhecimentos diferentes. E esses níveis de conhecimento é que faz a diferença. Qual é o nível de conhecimento que você tem? Qual é o nível de conhecimento que eu tenho? Qual é o nível de conhecimento que passam para a gente pela televisão, pelos livros? Quais são os livros que você leu? Quais são os livros que eu li? Quais são os livros que as pessoas da sua casa leram? Quantos livros tem na sua biblioteca? Então, você mede o seu conhecimento pelos livros que você leu, pelas coisas que você viveu, pelas coisas que você viu, os filmes que você viu, os programas de televisão que você viu. Se você vê somente um canal de televisão a vida inteira, o tempo inteiro, seu conhecimento é limitado, é fechado. Já quem não se prende a um canal só, vê todos os canais possíveis, TV aberta, TV fechada, TV por assinatura, internet, YouTube, Netflix, vê tudo. Aí o conhecimento é aberto. O seu nível também de conhecimento pode ser medido pelos amigos que você tem, as pessoas que você conversa, os assuntos que você conversa. Que assunto você conversa com os seus amigos? Os amigos que você tem no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Esses amigos seus que você conversa aí nas redes sociais. Que assunto você conversa com eles? Será que você conversa só sobre bebida, churrasco, sobre mulher, sobre música? Que tipo de música você ouve? O tipo de música que você ouve também é um conhecimento. Aí você vê o assunto, por exemplo, se você está num grupo de debates e está sempre debatendo, conversando com o povo sobre política, sobre a cidade, sobre
a saúde, sobre a educação, sobre o conhecimento. Esses assuntos que você conversa, que está num grupo de debate, você ganha pelo argumento ou você ganha ofendendo os outros? Tem pessoas que no meio da conversa, quando vê que está perdendo um debate, começa a ofender. Ah, o Luiz lá, ele tem cara de Bin Laden, a cara dele lá é barbudo igual o Bin Laden. Ele deve ser terrorista e fica xingando. Aí, esse tipo de atitude é a atitude de quem não tem conhecimento suficiente. Aí começa a apelar para a ofensa. Aí vai xingando, não tem como contestar. Por exemplo, se eu falo alguma coisa assim, que eu tenho razão, que o meu conhecimento mostra que eu tenho razão, a pessoa que está sem razão, perdendo o debate, começa a me ofender. Então aí você vê quem é que tem razão exatamente na hora, nessa hora que no meio do debate tentam desviar o assunto e começam a me ofender. Então assim, o conhecimento é o que liberta. Se você conhecer as táticas de debatedores na internet, você não perde um debate. Quando tentarem desviar o assunto, você fala, não desvia o assunto não, eu te perguntei uma coisa e você não respondeu. Responde aí. Começa a apertar até a pessoa responder. Então é assim. O conhecimento liberta. Você não vai ser dominado por mais ninguém. E como é que podemos multiplicar o conhecimento? Multiplicando o conhecimento através de leitura, pesquisa, estudos, debates, conversa. Conversa. Quanto tempo a gente não conversa direito com as pessoas? Tem mais debate do que conversa? Tem pessoas que, por causa de política, perdem a amizade. Tem pessoas que, por causa de religião, perdem a amizade. Tem pessoas que, por causa de futebol, perdem a amizade. Tem pessoas que, por causa de música, perdem a amizade. Não, porque eu gosto de tal tipo de música e a outra que o meu vizinho ouve, aquela música que meu vizinho ouve não presta. Aquela música que meu vizinho ouve, aquilo é lixo. Então, não tem mais argumentação. Por quê? Por que que aquela música é lixo? Qual é qual é o motivo daquela música ser lixo? Aí você tem que argumentar, tem que falar. Não é só ofender, falar que a música do meu vizinho é lixo e a minha é boa. Se alguém me perguntar para falar sobre determinado tipo de música, eu vou falar os mínimos detalhes, porque música eu entendo. Trabalhei a vida inteira com música e eu tenho um conhecimento muito grande sobre todos os estilos musicais, né? E o meu conhecimento sobre música é enorme. Então ninguém me engana com música. E eu tenho argumentos para falar que determinado tipo de música é lixo e determinado tipo de música é boa. Porque eu sei apontar o que é bom, o que é ruim, e eu falo com termos técnicos. Quem quiser pode chegar e conversar comigo pessoalmente. Eu falo pessoalmente o termo técnico, tudo das músicas.
por que alguns tipos são lixo e outras são boas, são ótimas. Aí, então assim, o conhecimento te dá autoridade. Então, o meu conhecimento de música me dá autoridade para falar de música. O tempo que a gente ficou trabalhando, estudando em determinado assunto também nos dá autoridade, nos dá o conhecimento para falar. Então, assim, a vida inteira, trabalhei com música. Eu ouvia música quando era criança, depois na adolescência passei a estudar vida de artista, aprendi a trabalhar como DJ, trabalhei em rádio, trabalhei como DJ, faço parte do Clube do Vinil atualmente, sou colecionador de disco de vinil atualmente, tenho 6.000 discos na minha casa, e então tudo isso é uma gama de conhecimento sobre música, que me dá autoridade para falar o que eu quiser sobre música. Então, assim, se você tem um assunto que você é especialista, você é autoridade nesse assunto. Se você, por exemplo, assim, é um médico, você tem autoridade para falar de saúde, de medicina, porque você está trabalhando de médico, às vezes o médico há muitos anos é autoridade em medicina. Até o médico recém-formado já é autoridade em medicina. Então, assim, quando você estuda, saiu da faculdade, formou em medicina e começa a trabalhar de médico, ou no sistema público ou no sistema particular, você já se torna uma autoridade em medicina. Você já pode falar sobre saúde, doença, sobre medicina. E quanto mais tempo você ficar na medicina, mais você trabalha em medicina, mais conhecimento médico você vai ter. Porque cada caso é um caso. Cada pessoa que você atender no seu consultório é um caso diferente, uma situação diferente. Às vezes pode ser 2 pacientes com a mesma doença, com os mesmos sintomas, mas um paciente tem uma complicação diferente do outro, porque um tem uma doença hereditária que complica e o outro não tem mais nada, não tem nada, só tem aquela doença. Então, assim, o conhecimento, o verdadeiro conhecimento não vem de qualquer pessoa. Por exemplo, se eu quiser aprender sobre medicina, eu tenho que procurar quem é autoridade em medicina para me ensinar a medicina. E quem é que vai ensinar a medicina? A faculdade. E dentro da faculdade, quem é que está lá ensinando medicina? Outros médicos experientes com muitos anos de medicina. Aí eu vou querer virar médico cirurgião. Aí vai ter o médico cirurgião. Aí, que tipo de cirurgia? Cirurgia geral, cirurgia neurológica, cirurgia do coração. Aí tem essas subespecialidades da cirurgia. E tem outro cirurgião ortopédico que trabalha nos ossos, que faz cirurgia nos ossos. E então cada especialidade dessa é uma coisa. E então aí assim, a medicina vai se aprofundando, vai se dividindo. E aí as pessoas vão
aprendendo cada vez mais detalhes sobre coisas específicas dentro da medicina. Por isso tem as especialidades. E quanto mais especialista a pessoa for em alguma coisa, mais alto é o conhecimento e mais alto é o rendimento financeiro. Porque a especialização te dá uma autoridade que poucas pessoas têm. Eu, por exemplo, no meu trabalho de DJ, eu tenho uma especialidade que ninguém tem. Eu tenho um aparelho toca-disco que toca discos de vinil de 16 polegadas. E além disso, eu transformo esse disco em pendrive. Disco de 16 polegadas é um disco grande, gigante, que poucas pessoas têm. Eu tenho. Eu tenho 2 discos gigantes e eu tenho um toca-disco que toca esse disco gigante. Então, essa especialização ninguém tem. Então, eu tenho esse conhecimento, um conhecimento específico, e eu posso falar desse conhecimento específico. E cada pessoa tem um conhecimento diferente. Aí assim, ninguém deve desprezar o conhecimento do outro. Porque esse conhecimento que eu tenho é meu. Mas o conhecimento que o outro DJ tem sobre outros discos, outras técnicas de sonorização, de festa, técnicas de gravação de música. Cada um tem um tipo de conhecimento diferente. Um DJ é especialista em gravação de música ao vivo no show. Outro é especialista em sonorização de festa de aniversário. Outro é especialista em festa de casamento. Outro DJ é especialista em programa de rádio. Outro DJ é especialista em baile de rock. Outro DJ é especialista em baile de forró. E cada um tem um conhecimento específico. E todos eles têm que ser respeitados. Por quê? Porque o conhecimento liberta. Se eu tenho conhecimento específico, eu vou trabalhar naquele conhecimento que eu tenho. Eu trabalho no conhecimento que eu tenho. Você trabalha no conhecimento que você tem. Então o seu trabalho te libertou para que você tivesse o seu dinheiro próprio. Você tem a sua maneira de ganhar dinheiro com trabalho honesto para se manter. E esse trabalho honesto vem através do seu conhecimento. E aí, esse conhecimento, o conhecimento liberta, o conhecimento tem que multiplicar. Por quê? Por exemplo, eu sou DJ, sou colecionador de disco de vinil, faço gravações em pendrive, transformo o disco de vinil em CD. Então esse é o meu conhecimento específico. Já o conhecimento geral, aí é outra coisa. Eu tenho faculdade de gestão pública. Eu tenho conhecimento de como governa uma cidade, porque eu estudei. Eu estudei na faculdade Dom Bosco, em Resende, como é que governa uma cidade. Então esse conhecimento eu tenho. Se o povo
que não tem esse conhecimento, quiser ter esse conhecimento, tem que estudar na faculdade Dom Bosco, na mesma faculdade que eu, para ter o mesmo conhecimento. Aí eu posso criticar o prefeito atual, os vereadores atuais, porque eu tenho esse conhecimento. Então, o conhecimento que eu tenho me libertou para não ser enganado. Eu não sou enganado. Então eu posso criticar qualquer um, porque eu estudei. Então, assim, se você quiser ter autoridade em alguma coisa, até para criticar alguém, até para debater com alguém, estude, busque conhecimento. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.